Alô Brasil, uma boa noite da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine em nosso lar, reine em nossas vidas, em nossos corações. Prazer imenso mais uma vez estar aqui na Rádio Alô Brasil, tendo a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, essa palavra linda e maravilhosa, palavra viva e eficaz, palavra de vida, palavra de poder, palavra de restauração. Como diz o apóstolo Paulo, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Esta palavra tem um poder imenso, poder de transformação, e é o único livro existente no mundo onde o autor está presente. Então, quando você abre a Bíblia, é o próprio Deus falando contigo, é o próprio Criador falando com cada um de nós. Então isso é maravilhoso, ter um livro onde o autor está presente, falando conosco a todo tempo, e ela se renova. Nós lemos o mesmo versículo várias vezes, mas em cada vez que nós lemos um versículo da Bíblia, uma passagem bíblica, o Espírito Santo nos dá um discernimento diferente, nos dá uma orientação diferente, porque é feita a vontade de Deus, tudo que apraz ao Senhor. Esse manual o qual o Senhor nos deixou, para assim estar nos orientando como andarmos na presença do Senhor, como fazermos a vontade do nosso Deus. Então essa palavra é linda e maravilhosa. É uma responsabilidade muito grande estar ministrando a palavra de Deus, porque não é, como eu já disse, não é a nossa palavra. É a palavra do Todo-Poderoso, é a palavra do Criador, palavra que tem poder, que transforma, que liberta, que cura, que salva, palavra que nos conduz aos céus. Então, amados e queridos, não é a palavra de qualquer um que estamos ministrando, mas é a palavra do Criador, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, é uma responsabilidade muito grande e também é um privilégio muito grande de estarmos ministrando a palavra de Deus, porque nela se contém a vida eterna, ela é o caminho, nos orienta, é a nossa bússola que nos conduz à vida eterna. Então, pedimos ao Espírito Santo de Deus nessa noite, para que venha falar aos nossos corações como tem falado sempre. Já começa pelos louvores e agora neste momento pela palavra dele. Que quem ministra os nossos corações, quem nos dá o discernimento, o entendimento, é o Espírito Santo de Deus. Então neste momento, querido, nós vamos orar pedindo ao Espírito Santo que continue falando aos nossos corações, porque desde o momento dessa programação, do início dessa programação, o Espírito Santo já vem falando a um de nós através de cada louvor durante o dia, e nada melhor agora para ouvirmos um pouco a palavra de Deus, pedindo orientação a Deus. Então eu vou convidar ao nosso irmão Hélio para estar assim orando e apresentando a palavra do Espírito Santo. E assim o Espírito Santo tomará a primazia e fará aquilo que apraz ao nosso Deus. Então neste momento, querido, você que se encontra em casa agora, encontra no seu lar, ouça essa oração vinda da parte do nosso Deus, que o evangelista Hélio estará nos elevando a Deus agora em oração. Oremos. Poderoso e eterno Criador, neste momento, Senhor da glória, estamos aqui, Pai, da Tua presença mais uma vez, porque o Senhor nos fez e nos formou para que seja o tempo da Tua glória. Espírito Santo de Deus, todos os Teus ouvintes na terra, meu Senhor, todos aqueles que estão ligados na Rádio Alô Brasil, que o Senhor realmente já preparou. E é nesta noite, meu Deus, meu Pai, o Senhor vai derramar sobre cada um de teus filhos, todos aqueles ouvintes, que eles sejam renovados pelo poder da unção do Espírito Santo de Deus. O Senhor diz: clama a mim que eu te responderei. Quando nós clamamos a Deus, sabendo que Ele é o nosso Deus. Queridos, louvado seja o nome santo do Senhor para estarmos dando início à palavra de Deus. Vamos estar assim lendo no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 5,
o versículo 21 em diante. Louvado seja Deus, que fala a respeito, eu creio que muitos já ouviram falar, que o título diz a filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. Louvado seja Deus. Muitos já ouviram falar a respeito desses dois acontecimentos, quando Jesus, o nosso Senhor, ainda estava em terra como homem, como ser. Então, amados, nós vamos ler aqui a partir do versículo 21, aonde está escrito: E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que padecia muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: Se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Louvado seja o nome santo do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Que o Santo Espírito de Deus dê o discernimento ao nosso coração, à nossa mente, a respeito da sua palavra. Nós vimos aqui, amados e queridos, nessa passagem, dois acontecimentos. O primeiro acontecimento, a saber, a respeito da filha de um dos principais da sinagoga, que o nome era Jairo, que vendo Jesus se aproximou dele, prostou-se aos seus pés e lhe rogava muito, dizendo: Senhor, minha filha está moribunda, minha filha está doente, minha filha está muito mal. Eu rogo, Senhor, que venha lhe impõe as mãos, que ela sare e viva. E Jesus, vendo aquele rogo do sacerdote, do principal da sinagoga, de Jairo, ele foi ter com Jairo, foi com ele, o seguiu até a sua casa. E uma grande multidão o apertava quando Jesus ia à casa de Jairo, uma grande multidão o apertava. Interessante, amados e queridos, que no meio desse percurso teve um outro acontecimento. Porque quando Jesus saiu, quando Jairo começou a clamar a Jesus, Jesus já tinha um itinerário, já tinha um caminho para onde ia, para a casa de Jairo, porque Jairo lhe tinha rogado. Mas no meio do caminho teve um outro acontecimento. Uma mulher, como diz a palavra de Deus, que tinha 12 anos com um fluxo de sangue. Agora imagine só, querido, uma pessoa com 12 anos com uma hemorragia dessa. A Bíblia deixa escrito com riquezas de detalhes que esta mulher já havia ido em muitos médicos. Não é muito médico, nenhum médico.
mas em vários médicos. E tudo que essa mulher tinha, ela despedia, ou seja, servia como pagamento para tratamento daquele mal. Mas a Bíblia diz que nada do que ela fazia aproveitava. Imagine o sofrimento dessa mulher. Imagine essa mulher 12 anos com aquela hemorragia, com aquele fluxo de sangue, e procurava vários médicos, vários especialistas daquela época, mas nada do que ela fazia lhe trazia uma solução para aquele mal. Nada, querido, nada. E diz mais a palavra do Senhor, que ela ia de mal a pior. Tudo que ela fazia, tudo que ela tinha, ela gastava, ela investia na recuperação da sua saúde, para ver se ela ficava livre daquele mal. Mas diz que quanto mais assim ela fazia, antes indo a pior. Não melhorava. Queridos, na ótica humana, não tinha uma solução. Ela ia nos médicos, gastava tudo que tinha, mas aí os médicos não traziam uma solução para aquele problema. Talvez aquela mulher já tinha perdido as esperanças, querido. Talvez aquela mulher, por tanto ir nos médicos, já tinha entregado, como diz, os pontos. Já estava desesperançosa. Já estava pensando que não havia cura para aquele mal, que não havia solução para aquele mal. Porque toda vez que ela ia lá, tinha um diagnóstico contrário. Não havia uma solução, não havia um remédio, um paliativo para a sua doença. Ia de mal a pior. Indo cada vez pior, queridos. Mas, amados e queridos, e outra coisa, quando isso acontecia, quando uma pessoa tinha um fluxo de sangue, na lei de Israel, ficaria afastada. Não poderia tocar em homem nenhum. Ainda tem esse detalhe, se você vê na lei de Israel, ainda tinha esse detalhe, não poderia tocar em homem nenhum. Tinha que ficar afastado. Mas, amados e queridos, e era isso o costume de todas as mulheres em Israel. Tinha esse costume. Mas, queridos, não era ela só que estava nessa situação. Talvez tinha várias outras mulheres com ela. Só que aquelas mulheres, queridos, acabavam esse período, esse ciclo, e voltava no seu convívio, voltava para o seu lar, voltava para o convívio da sua família. Mas ela não, que ainda enquanto estivesse com esse fluxo, ela não poderia voltar para o convívio, para a sociedade. E, amados e queridos, a Bíblia diz que essa mulher ouviu falar de Jesus. Quem anunciou Jesus para essa mulher? Certamente uma daquelas companheiras que durante esse período lhe faziam companhia. E está escrito na palavra, ouvindo falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Alguém lhe disse, olha, está vindo um homem aí que Jairo rogou a ele que a filha de Jairo estava moribunda, que a filha de Jairo estava muito doente. E Jairo se prostrou aos seus pés e rogou muito, dizendo que, pedindo a Jesus que fosse até ao seu lar, até a sua casa. E assim ele fez, e ele vai passar por aqui. Essa mulher, amados, logo viu uma grande oportunidade. Como ela sabia que Jesus ia até a casa de Jairo, ela viu neste momento uma grande oportunidade para a cura daquele mal. E assim ela o fez. Quando Jesus ia passando, lembre-se, querido, que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que ia com ele uma grande multidão. Gente, era muita gente, essa mulher estava fraca, debilitada, porque uma pessoa perdendo sangue já há 12 anos, imagine como é que não estava a saúde dessa mulher. E uma multidão acompanhando Jesus. Então, me vem na mente que Jesus estava no meio, a multidão acompanhando. Para ela chegar aonde Jesus estava, querida, ela ia ser empurrada, ela ia ser jogada de um lado e para outro. E com a saúde debilitada, como é que ela ia chegar perto de Jesus?
Mas, queridos, amados e queridas, ela não olhou para a multidão. Ela não olhou para a quantidade de pessoas. Ela não olhou para a dificuldade. Ela viu que naquele momento ia passando a solução para aquele mal que já havia 12 anos. É muito tempo, querido. Imagine 12 anos sofrendo de um mesmo mal. Que não tem, na visão humana, não tinha cura. Não tinha uma solução. O que foi que ela fez? Ela enfrentou a multidão. Ela entrou no meio da multidão. Ela não teve medo da multidão, porque sabia que a resposta para a sua cura estava ali naquele meio. E ela veio por detrás e tocou no seu vestido. Na orla do vestido de Jesus, queridos. Ela tocou na orla do vestido de Jesus. Porque ela dizia, talvez ela não falava com palavras, só no seu pensamento, no seu coração ela dizia: se tão somente eu tocar nos vestidos, então, olha a fé dessa mulher. Olha a fé e a convicção dessa mulher. Ela disse: se tão somente eu tocar nos vestidos. Ela não disse tocar nas mãos, se ele me tocar. Olha a diferença, queridos. Vamos aqui ver a diferença. Quando Jairo convidou Jesus, Jairo disse: eu rogo que ele imponha as mãos. Jairo rogou a Jesus que Jesus tocasse na filha dele. Só que com a mulher foi diferente. A mulher disse: eu sei quem ele é. Eu já ouvi falar. Eu creio que esse homem pode resolver a minha situação. Então, eu creio que até as vestes deles são santas, são vestes sagradas. Eu não preciso tocar no corpo dele, não preciso tocar nos pés, eu não preciso que ele toque em mim. Mas se eu tão somente o tocar na orla, na ponta do vestido dele, louvado seja Deus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se tão somente eu tocar na ponta do vestido dele, eu vou curar, vou ser curada. Queridos, tem uma passagem bíblica que um centurião estava com um soldado, que ele estava muito enfermo, e ele foi rogar a Jesus: Jesus, eu tenho um soldado, Jesus. Eu tenho um dos meus que está muito doente, está sofrendo muito. Ele reconheceu que Jesus era poderoso. E Jesus disse: eu vou até a ele. Ele disse: não, Senhor, não precisa, porque eu sou homem também de autoridade. E se eu disser a meu soldado, a um comandado meu, vai ali e vai acolá, ele vai, porque ele me obedece. Mas, Senhor, eu sei quem tu és. Basta apenas uma palavra que o Senhor disser, aleluia, e o meu servo será curado. Olha que fé linda, amados, que fé maravilhosa. Olha que fé tremenda. Ele disse: basta tão somente uma palavra. Ele disse: Senhor, eu sou homem sob autoridade, e se eu falar ao meu servo, ele vai me obedecer. Então ele disse, em outras palavras, ele dizia: Jesus, eu sei quem tu és. Eu sei que tu és o Filho do Criador. Eu sei que tu és filho do Deus Altíssimo, que todo o poder e toda a autoridade está no teu nome, louvado seja Deus. Eu sei que tu és Criador. Eu sei que quando tu falas, demônio se cala. Eu sei que quando tu falas, todo tem que lhe obedecer. Eu sei que a tua palavra, Jesus, tem poder. E ele disse: não precisa o Senhor ir à minha casa, porque eu creio que se o Senhor apenas pronunciar uma palavra a respeito do meu servo, ele será curado. Jesus disse: eu nunca vi tanta fé em Israel como eu vi nesse homem, louvado glória seja Deus. Amém. Louvado seja Deus, que fé linda, que fé maravilhosa, que confiança no Criador, que confiança na palavra de Deus, queridos. Por isso que eu disse a vocês no começo, que esta palavra de Deus, ela tem poder, ela é viva e eficaz. Paulo dizendo, eu repito, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, que nele confia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E essa mulher,
com esta fé linda, tremenda e maravilhosa. Ela disse: olha, eu tenho tanta confiança neste homem. Eu tenho confiança dentro de mim, tenho uma confiança imensa que se eu tão somente tocar na ponta dos seus vestidos, nas suas vestes, sararei. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E assim o fez, queridos. E assim ela fez. Ela não olhou para as dificuldades, ela não olhou para o que o povo ia dizer. Ela não olhou se ia ser empurrada de um lado para outro diante daquela multidão. Ela não olhou para as suas limitações, ela não olhou para a sua fraqueza. Ela olhou para Jesus, que é o autor e consumador da minha e da sua fé, queridos. Amém. Queridos, a palavra de Deus diz nos Salmos: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, louvado seja Deus. Nosso socorro está no Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ela foi, queridos, ela não olhou as limitações, ela não olhou as dificuldades. Ela disse: eu confio que se eu tocar na veste daquele homem, na ponta da sua orla, eu vou ser curado. E assim, amados, com esta fé, com esta convicção, assim, amados, com esta confiança, ela foi e lhe tocou. E está escrito na palavra de Deus, louvado seja Deus, que logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Glória seja dada ao nosso Deus. Queridos, não foi ano, levou uma hora, não levou meia hora, não levou 2 horas, não levou um dia. Queridos, a cura foi imediata, foi instantânea. Quando ela tocou, ela foi curada naquele momento, queridos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ela sentiu, a palavra de Deus diz que ela sentiu no seu corpo, louvado seja Deus, já está curada daquele mal. E logo o nosso Senhor Jesus Cristo, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, ou seja, poder tinha saído dele, ele voltou para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? Será que Jesus não sabia quem tinha tocado? Jesus, com sua onisciência, ele não sabia? Claro que Jesus sabia que foi aquela mulher que tinha tocado nela. Mas, queridos, Jesus fez essa pergunta porque queria ver qual era a atitude daquela mulher. Se ela ia ficar se escondendo ou se ela ia aparecer. Aí Jesus faz uma pergunta: quem tocou nos meus vestidos? Aí os discípulos não viram por certo momento que aquela mulher tocou na ponta da orla de Jesus, que deve ter sido algo muito rápido. Disseram: Senhor, a multidão toda está lhe apertando, olha o tanto de gente que tem ao seu lado, lhe apertando. E o Senhor ainda pergunta: quem me tocou? Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém. E ele olhava em redor para ver que isto fizera. Então a mulher, que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se. Queridos, o mesmo ato que Jairo fez quando foi rogar a Jesus, louvado seja Deus, entenda a palavra do Senhor. Quando Jairo foi rogar a Jesus, quando Jairo viu Jesus, a Bíblia diz que ele se prostrou aos seus pés e o adorou. Louvado seja Deus, se prostrou aos seus pés. A mulher fez a mesma coisa. Ela prostrou-se diante dele e disse toda a verdade, não escondeu nada, louvado seja Deus. E ela diz toda a verdade. E Jesus, olha as palavras que Jesus profere para aquela mulher. Olha agora a diferença, querido. O título diz a mulher do fluxo de sangue. O título diz a mulher do fluxo de sangue. Só que quando Jesus se dirige àquela mulher, louvado seja Deus, ele não fala, não a chama de mulher. Jesus poderia dizer: mulher, foi você que me tocou? Foi você que tocou nas orlas da minha veste? Só que foi ao contrário. Ele disse: filha, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus.
Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Louvado seja Deus. Vai em paz e ser curada deste mal. Louvado seja Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. A mulher, tremendo e temendo, aproximou de Jesus e disse toda a verdade. Talvez ela esteja proferindo as seguintes palavras: Senhor, fui eu, Senhor, quem te tocou. Senhor, fui eu quem te tocou nas vestes, nas tuas vestes, na orla das tuas vestes, Senhor. Talvez ela conversando com Jesus, não está escrito na Bíblia, a gente está trazendo uma mensagem aqui extra bíblica. É apenas uma comparação para você entender. Talvez essa mulher conversando com Jesus disse: Senhor, eu já tinha este mal há 12 anos, meu Senhor. Senhor, 12 anos eu procurava os médicos. Senhor, tudo que eu tinha, eu levava, eu vendia e levava para esses médicos, Senhor. Mas eu não era curada deste mal. E cada vez que eu ia, Senhor, no médico, ele me dava um relatório contrário. Senhor, esses médicos não davam solução para o meu problema, Senhor. Não traziam uma solução para esse fluxo de sangue. E já há 12 anos eu padeço deste mal. Já há 12 anos eu estou debilitada, minha saúde está fraca. E cada vez que eu ia lá eu voltava pior. Eu vinha de mal a pior. Mas, Senhor, eu ouvi falar de Ti, eu ouvi falar que Tu és poderoso, que Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Eu ouvi falar que o Senhor ia passar por aqui. Eu ouvi dizer que Jairo rogou ao Senhor, que o Senhor ia para a casa de Jairo, porque a filha de Jairo estava doente. E eu vi, Senhor, a oportunidade, eu creio em Ti, eu creio que tão somente se eu tocasse na orla das Suas vestes, Senhor, eu seria curada deste mal. Eu enfrentei, Senhor, a multidão. Eu enfrentei todo este povo para me prostrar diante de Ti, para me prostrar diante da Tua presença, para tocar nas Suas vestes, Senhor. Porque eu sei que se tão somente eu Te tocar, eu sararia deste mal. Era a minha última, Senhor, oportunidade. Era a minha última oportunidade, era a oportunidade que eu vi, Senhor, de ser curada deste mal. E Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Seja curada, filha, deste mal. Seja curada desta enfermidade. Receba o alívio para as suas dores, receba o alívio para a sua alma. Receba o alívio para este mal, queridos. Mas, amados e queridos, o que eu vos digo nessa noite, para você que esteja passando por uma enfermidade, não uma enfermidade no corpo, possa ser que seja no corpo ou que seja na alma. Quando os médicos, queridos, disserem que não tem mais solução, você já bateu em tantas portas, você já bateu em tantos lugares, queridos, e você não achou solução, você não achou solução para as suas doenças emocionais, você não achou solução para as suas doenças físicas, você não achou solução em lugar nenhum, você já bateu em tantas portas, você já foi em vários lugares, e a sua situação vem sido de mal a pior, louvado seja Deus, a sua situação não se resolve, você não encontra remédio para a sua solução, você não encontra remédio para este mal, você não encontra cura para este mal, você não encontra uma solução. Quantas portas você já bateu e as portas estão fechadas? Quantas portas você já bateu e muitas pessoas não trouxe alívio para as suas dores, não trouxe alívio para a sua alma? Quantos lugares você já foi, você já visitou e você não achou solução, queridos? Queridos, eu vos apresento nessa noite um Deus vivo e poderoso que pode curar
o seu corpo, pode curar a sua alma, doenças do corpo e doenças da alma, queridos. Louvado seja Deus. Está escrito no livro de Isaías: Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja Deus. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele tomou, amados, sobre si. Foi Jesus que pagou um alto preço. Jesus rasgou a cédula que era contrária a nós, queridos, amados e queridos. O véu que nos separava do Pai foi rasgado de alto a baixo. E hoje nós temos acesso livre ao nosso Senhor. Amados, a solução é Jesus, o caminho é Jesus. Ele diz em sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse: o ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir. Destruir a sua família, destruir a sua alma, destruir todos os seus projetos, querido. É isto que o inimigo quer fazer. É isto que o ladrão quer fazer. Eu falo aqui no sentido figurativo, me referindo a Satanás, querido. Ele quer roubar a sua alma, roubar os seus projetos, roubar a sua saúde, roubar os seus planos, amados e queridos. Como diz a palavra de Deus, ele veio matar, veio roubar e veio destruir. Louvado seja o nome santo de Deus. Mas está escrito também na palavra de Deus que o Filho de Deus se manifestou para desfazer todas as obras do inimigo. Grande é o nosso Senhor. Ele se manifestou para desfazer todas as obras do inimigo, queridos. Ele se manifestou. Ele disse: eu vim para que tenha vida e tenha em abundância, queridos. Toda a solução é Jesus. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. A salvação é Jesus. A cura para as dores na alma, na mente, no coração, para as enfermidades é Jesus Cristo. Queridos, se nós nos encontramos nesta noite com esta mulher, que muito tempo passamos por essas lutas e não vemos solução, eu vos apresento a solução nesta noite. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho, queridos. Não há outro caminho. O caminho é Jesus. Ele diz em sua palavra que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. O lugar que Jesus tem preparado para cada um de nós, queridos. Um lugar lindo e maravilhoso, como diz a palavra dele. Que não haverá mais morte, nem dor, nem pranto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é grande e é poderoso, e Ele está aqui nesta noite, queridos, de braços abertos. Mas, amados e queridos, veja a atitude desta mulher. Queridos, não é Jesus que precisa, porque Jesus é o único, alto e suficiente. Jesus ia passando porque uma pessoa lhe convidou para ir à sua casa. Jesus ia para a casa de Jairo porque foi convidado. Jesus foi para aquele lugar, querido, porque foi convidado. E não é diferente comigo e contigo, meu amado, minha querida. Se você não convidar Jesus para lhe ajudar, como é que ele vai? Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Ele é suficiente, mas nós somos dependentes. Nós precisamos de Deus, amados e queridos. Precisamos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o nosso passaporte, e o Espírito Santo de Deus é o selo que nos garante a vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se nós, amados e queridos, para ilustrar, eu aqui finalizo, se nós vamos daqui para os Estados Unidos, nós quando chegamos no aeroporto,
para embarcarmos, o nosso passaporte tem que estar carimbado, querido. Senão a viagem não acontece. Nós vamos ficar no aeroporto e não embarcamos, querido, para esta viagem. Mas quando nós, queridos, fazemos tudo legalizado, tudo conforme manda a lei, tudo conforme é orientado pela lei, querido. Quando você chega lá e tira o seu passaporte, quando esse passaporte é carimbado, você tem acesso livre, querido, e você pode viajar, louvado seja Deus. Amém. É uma ilustração, queridos. Amados, o reino de Deus já está preparado para mim e para aqueles que receberem a Jesus Cristo. Mas, queridos, para chegar neste reino, você tem que ter um passaporte. O passaporte é Jesus. E o carimbo é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo Amém. do Senhor. Ele diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Louvado seja Deus. Como se Jesus Cristo é o caminho, não há outro caminho, queridos. Não há outra solução para os problemas da humanidade, queridos. Não há outra solução. A solução é Jesus, o caminho é Jesus, querido. Faça como esta mulher, querido, faça como Jairo. Não olhe para as dificuldades, não olhe para se alguém vai dizer não, não vá, não faça isso, não faça aquilo, querido. Quem está precisando é você. Quem está precisando sou eu. Quem precisa de Deus somos nós, queridos. Deus é autossuficiente. Queridos, Deus sem mim e sem você continua sendo Deus. Amém. E Deus, queridos amados e queridas, é autossuficiente. Ele subsiste por si mesmo. Mas nós não, queridos. Nós somos dependentes da sua graça e da sua misericórdia. O que você está passando nessa noite? A situação que você está passando nessa noite? Muitos estão dizendo, não tente, não tem mais jeito. Você pai, você mãe, você que luta por um filho já há muito tempo, você mãe e pai que luta pela sua família, que quer ver a restauração da sua família, que quer ver a restauração da sua casa. E você muito diz, eu já lutei tanto, eu já busquei tanto, eu já bati em tantas as portas, eu já andei em tantos lugares, eu já fui em tantos lugares, mas eu não encontrei solução. Jesus está passando nesta noite, Jesus está passando neste lugar nesta noite, e eu convido você a tão somente convidar Jesus e tocar nas vestes de Jesus, tão somente tocar na ponta das vestes de Jesus, ou então tão somente dizer a Jesus, Senhor, envia, Senhor, apenas uma palavra e toda esta situação será resolvida, porque eu confio em Ti, Senhor, eu creio em Ti, Senhor. Amém. Eu sei que Tu és poderoso, eu sei que Tu és o meu Deus, o meu Criador, o meu Salvador, louvado seja Deus, como diz a palavra de Deus. Clama a mim e responder-te-ei, louvado seja Deus, e anunciei coisas grandes e firmes que não sabes, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, louvado seja Deus, é o povo que chama pelo nome de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. O que Deus tem preparado, queridos, para mim, para você é tremendo, é grande, é maravilhoso, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele como Pai, Ele quer lhe trazer para perto dEle. Ele te chama, filha, eu estou aqui. Ele quer pronunciar as mesmas palavras que Ele pronunciou para esta mulher. Ele disse, filha, eu digo para você nesta noite, filhos de Deus, filha e filha de Deus, quando você crê em Jesus, quando você confiar em Jesus, quando você entregar a sua vida para Jesus, quando você reconhecer que Ele é Salvador, que Ele é grande e poderoso, Ele vai lhe dizer, filho, filha, seja curada deste mal. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Vai em paz, que louvado seja Deus. Olha que palavra linda, vai em paz. Ele diz, eu vos deixo a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá.
A paz que o mundo dá é uma paz passageira, uma paz fictícia. Mas a paz que Jesus dá é uma paz eterna. Louvado seja Deus. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu estarei contigo, convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Deus está contigo aí nessa noite, meu amado, meu querido. Deus, através dessa rádio, querido, essa abençoada rádio, através dessas ondas sonoras que está chegando através da internet até a tua casa, Ele está dando a oportunidade, dizendo que está aí contigo. Ele está aí no seu lado, Ele está aí no seu lado. Ele está convosco aí onde você está. Se você estiver deitado, estiver sentado, estiver em pé, seja o que você está fazendo, Ele está aí do seu lado. Ele está esperando que você o clame, que você o toque nas orlas das suas vestes. Queridos, mas como Jesus é Espírito, você não vai tocar fisicamente. Como é que você vai tocar em Jesus? Por palavras, em oração. Você levar os seus pensamentos a Jesus no seu coração. Pode falar baixinho, pode sussurrar e dizer: Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu preciso de Ti. Senhor, me ajuda, Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Louvado seja Deus. E para finalizar, Ele disse: pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta, ainda que esta venha a esquecer, todavia eu não me esquecerei de vós. Louvado seja Deus. Todavia eu não me esquecerei de vós. Eu tenho os vossos nomes gravados na palma das minhas mãos. Louvado seja Deus. Ele não esquece de nenhum dos seus, amados e queridos. Então tão somente clame a Ele. Convide Ele para entrar na sua casa. Convide Ele para entrar na sua vida nessa noite. E deixe Jesus fazer morada na sua vida. E você vai ver a transformação que vai acontecer na sua vida. Eu falo isso, amado, por experiência própria. E já finalizo. Porque a vida que eu levava, a vida que eu vivia, querido, no dia que eu convidei Jesus, no dia que Jesus me recebeu, Ele mudou a minha vida da água para o vinho. Aleluia. E falo a vocês, amados e queridos, de uma pessoa que convivi desde criança e que está aqui neste estúdio nessa noite, porque vi o que passou e pude contemplar a trajetória dele, o nosso evangelista Hélio, que vos fala aqui toda quinta-feira. E pude acompanhar toda a trajetória de sua vida. Vi como era a vida dele, queridos, quando não conhecia a Jesus. Eu posso falar, meu amado, com conhecimento de causa. Vi como ele andava pelas ruas, como era a sua vida. Eu vi como era o seu proceder na rua, querido, como ele andava. E ele já contou isso várias vezes, ele não tem vergonha de contar. Mas no dia, queridos, amados e queridos, que Jesus o encontrou, no dia que ele ouviu a voz de Deus, amados. Esse homem que hoje vos fala, o evangelista Hélio, alcançou a transformação do Senhor. E a vida dele foi transformada, e através da vida dele, querido, ele foi ganhado, toda a sua família está sendo ganhada até hoje. Toda a família dele para os pés do Senhor, para a vida de Jesus Cristo, para Jesus, para o reino dos céus. Digo a vocês, querido, não porque alguém me falou, mas digo a vocês com conhecimento de causa. Por isso que eu digo a vocês: Jesus transforma. Amém. Jesus liberta, Jesus salva, Jesus cura, porque pude acompanhar como era o proceder dele e como é a vida dele hoje diante de Deus. Era a mesma situação desta mulher, querido. Mas no dia que ele ouviu a voz de Deus, a vida dele foi transformada. Amém. E eu creio que assim também na vida do pastor Djalma, na vida de toda a sua família. Aleluia. Todos esses que aqui vos falam, que estão lhe ministrando a palavra de Deus, eram pessoas, amados e queridos, que não conheciam a Deus, que não tinham um proceder agradável a Deus, mas ouviram a palavra de Deus e foram transformados. Por isso que eu falo a vocês que Deus é poderoso para transformar a sua situação, para transformar a sua vida. Coloque a sua vida nos pés do Senhor Jesus Cristo.
e verás o poder de Deus agindo na sua vida. Verás a transformação de Deus na sua casa, na sua vida e na sua família. Eu assim, meus amados e queridos, aos ouvintes, vos agradeço a todos. Agradeço ao Santo Espírito de Deus por mais uma oportunidade de estar pregando a palavra de Deus. Agradeço a Deus todos os dias da minha vida, pela transformação que Deus fez nas nossas vidas. Agradeço a Deus por nos dar a oportunidade de estar mais uma noite aqui, amados, pregando esta maravilhosa palavra, este alimento precioso. Como diz a palavra de Deus, escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Senhor continue abençoando a cada um de vocês. O Senhor continue abençoando as vossas famílias, os vossos lares. O Senhor continue vos orientando. O Senhor continue abençoando esta rádio cada dia mais. Que ela cresça em nome do Senhor Jesus a 30, 60 e 100 por 1, porque isto aqui eu sei que não é obra de homem, mas é obra de Deus. Esta é a oportunidade que Deus nos deu de entrar em cada lar, querido. Amém. Através dessa rádio, querido. Que o Senhor vos abençoe cada dia mais ao pastor Djalma, que está na frente desta rádio, sendo orientado pelo Santo Espírito de Deus, que o Senhor encha-o de sabedoria cada dia mais. E que assim como Eliseu pediu a Elias, eu posso me usar diante do Senhor e pedir para a vida de cada um dos seus filhos, para a minha vida, para a vida de vocês que estão ouvindo, para a vida do evangelista Hélio e para a vida do pastor Djalma, assim como Eliseu pediu. Ele disse a Elias, pede-me o que quiser. Disse, eu quero porção dobrada do seu Espírito. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Que a porção dobrada do Espírito seja sobre a vida dos filhos de Deus, sobre a vida do evangelista Hélio que está aqui nessa noite. Amém. Que venha a porção dobrada sobre a vida do pastor Djalma. Amém. Que o Senhor continue nos fortalecendo cada dia mais, querido. E eu finalizo, amados, com aquela frase linda. A boa obra que o Senhor começou, Ele há de aperfeiçoar. Aleluia. Em nome de Jesus. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Uma boa noite na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Amém, meus amados. E graças a Deus. Oh, grande Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus.